Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Rio Grande do Sul, aí, como é que está, né? Depois, a gente não falou, depois das eleições, inclusive, uma eleição onde o Sebastião Melo, que depois de toda a tragédia ganhou uma votação bastante significativa, uma distância bastante razoável da Maria do Rosário. Ontem a gente via a avaliação do Eduardo Leite, muito melhor que a do Lula no Rio Grande do Sul. Né? Parece que caiu no colo do governo federal toda a tragédia do Rio Grande, Leonel. Na verdade, como o governo federal ele está distante, né? Ele está em Brasília. O que acaba acontecendo? Os recursos federais são operados pelo governo do estado, os recursos federais são operados pelo governo do estado, são operados pela prefeitura, e se dá a impressão de que quem está administrando, né, são os poderes locais aqui. Então, por exemplo, o governo federal perdoou a dívida por 3 anos que o Rio Grande do Sul tem, né, com a União. O que acontece? Sobrou mais recursos para o governo do estado. Bom, Eduardo Leite vai lá e faz proselitismo, dizendo que ele é um bom gestor, que ele está investindo aqui, que ele está investindo ali, entende? E as pessoas não vinculam que isso tem a ver com, né, uma posição do governo federal, do governo Lula. Então é essa a realidade. Fora as outras questões que demoram tempo para serem resolvidas. Por exemplo, a situação do Minha Casa Minha Vida, das casas que vão ser construídas e que tem todo um processo de licitação, de compra de terreno, de regularização fundiária. Então, quer dizer, muitas coisas ainda estão em processo e existe aquela sensação de que o governo prometeu muito e entregou pouco, embora a economia do estado do Rio Grande do Sul só não tenha quebrado no ano passado graças ao auxílio reconstrução, aos investimentos do governo Lula no estado do Rio Grande do Sul. Mas como a mídia tradicional aqui do Rio Grande do Sul é apoiadora do Eduardo Leite, né? Ela principalmente a RBS, né, tem um alinhamento ideológico, ela publica aquilo que vai favorecer ou vai ter algum ponto de vista que remeta a uma boa gestão, né, um exemplo de administração de sucesso por parte do governo do estado e das prefeituras também, de modo geral. Ontem, inclusive, eu estava vendo essa pesquisa, né, a Quest, que tinha, são 8 estados. E, assim, a maioria dos estados, com exceção do Rio de Janeiro, que o Cláudio Castro não está tão bem, e a Raquel Lira no Pernambuco, todos os governadores estão com uma avaliação altíssima. E, assim, parece que nada cola no governo do estado. O governo do estado fica só ali flanando, não tem... E aí eu concordo com você que falta mídia local, mas tem uma questão que quando a gente vê nas pesquisas nacionais sobre os principais problemas do Brasil, todo mundo fala que é a segurança. E segurança é um papel, o governo do estado é o protagonista na segurança. O que acontece que nem na segurança, Leonel, as pessoas se dão conta de que os estados teriam que fazer a parte dele, e também como isso demonstra que, na verdade, a direita não tem projeto de segurança, porque está um problema gravíssimo no Brasil em relação à segurança pública, né? Não, claro, a segurança pública, pela Constituição, majoritariamente ela pertence aos estados. Tanto é que os estados gerem as polícias civis, as polícias militares e também agora a polícia penal, que é o sistema prisional, né? Os agentes do sistema prisional. Basicamente, então, essa policiamento de aproximação, esse combate ao crime organizado, essa função mais cotidiana nas cidades pertence aos governos dos estados. Nós sempre alertávamos de que a esquerda precisava assumir essa pauta com uma leitura mais ostensiva e uma leitura menos acadêmica e uma leitura menos... como é que eu posso dizer? Uma coisa são os direitos humanos e como a gente vai tratar a polícia na pauta dos direitos humanos, entende? Do tipo, existe muita letalidade policial, existe muita letalidade policial, existe muito abuso de autoridade, Para mim, essa pauta é uma pauta que deve ser tratada, por exemplo, nos grupos de direitos humanos, no Ministério dos Direitos Humanos, entende? Mas eu vejo que a esquerda leva isso para dentro da pauta, por exemplo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As pessoas vão dizer, não, mas a polícia tem que se adaptar a isso. Não, eu concordo, a gente tem que ter políticas
de controle das forças de segurança. Só que se eu não disser para a população, não, mas assim, ao mesmo tempo nós temos um projeto robusto de combate à criminalidade, de presença física em determinadas regiões. Tem uma fala do Lula que ele fez há poucos dias atrás, que para mim é muito sintomática, e foi até uma análise até da Globo News, mas que eu concordei, porque ele diz o seguinte: não é possível que a polícia entre, é o caso do Rio de Janeiro, né? Não é possível que a polícia entre suba o morro sempre atirando e matando inocentes. Concordo com o Lula, completamente correto. Mas ele simplesmente se centrou nisso e acabou aí. Como se a criminalidade no Rio de Janeiro não estivesse já endêmica, matando inocentes também, trocando tiro, fazendo as pessoas saírem dos seus carros para procurar barricada. Então, quer dizer, tu entende qual é a mensagem que está se passando? Que do tipo, a única preocupação que a gente tem é controle social sobre as polícias. Mas a gente não tem uma política robusta na pauta da segurança. Do tipo, parece que a gente controla a polícia e com a criminalidade a gente, do tipo, bom, as coisas vão se acertar. Então, para mim, falta essa linha, embora, e é interessante, todos os dados da criminalidade, desde que o governo Lula assumiu, de 23, 24, vem reduzindo. A gente reduziu homicídios, reduziu o latrocínio, estancou um pouco o feminicídio, que ainda teve um pequeno crescimento, mas alguns estados mais que outros. Nós reduzimos todos os crimes violentos, que são aqueles crimes que realmente entram no cômputo, se o país está com uma violência descontrolada ou não. Ou seja, a violência hoje, durante o governo Lula, é infinitamente menor do que durante o governo Bolsonaro. Então, se a gente pegar os dados do governo Bolsonaro e os dados do o governo Lula, como em todos os outros dados, apresenta dados melhores. Só que, em termos de sensação, em termos discursivos e em termos de postura por parte do governo, isso não chega na ponta da população, e que coloca como a segurança, segurança e saúde, principalmente, são os dois pontos primordiais, e claro, uma questão da economia e tal, mas esses dois pontos são essenciais. E eu não vejo a esquerda, de forma ampliada, debater sobre isso, sentar e falar sobre isso, e ter uma postura que não adianta mais nós ficarmos debatendo academicamente se isso é punitivismo de esquerda, se isso está de acordo. As pessoas querem ter uma resposta e uma solução para o medo, e o fascismo, no meu entendimento, ele entra muito por aí, na base do medo, na base de que nós defendemos a criminalidade, na base de que nós não temos uma proposta para segurança pública, na base que a gente sempre quer punir somente o policial, entende? E se a gente não acordar para isso, todos os especialistas estão dizendo que a eleição de 2026 vai ser pautada como centro, a pauta central será a segurança pública. Não, e há umas 2 semanas atrás, você vê aqui em São Paulo, um ciclista, às 6 da manhã, foi assassinado, gente, com um celular. Os caras chegam. Tá assim, as pessoas querem andar na rua tranquilamente, isso é um absurdo, é hora de falar, gente, olha aí, Tarcísio, a polícia derrite. Isso. Não... A gente tem que apontar, que por exemplo, isso deveria estourar no governo do estado, deveria estourar no secretário da Segurança de São Paulo, que diz que bandido bom é bandido morto, que eles vão meter o pau e tal, Acontece que, infelizmente, a gente tem que saber, tem coisas que colam na gente e não colam na extrema-direita. Assim como é impressionante o discurso anticorrupção. Quando a esquerda algum membro da esquerda está envolvido nisso, meu Deus, é o fim do mundo, tal. Quando é um membro da extrema-direita, é do tipo, isso é um caso isolado, isso é algo muito pontual. Bom, sabendo disso, a gente vai ter que ter estratégias discursivas que façam com que a gente consiga emparelhar. Hoje não é tão difícil de emparelhar, porque tem tantos casos de corrupção envolvendo membros da extrema-direita que esse discurso a gente consegue emparelhar. Mas se a gente também não tiver uma narrativa quanto a isso, vai ficar muito complexa a situação. E eu vejo as pessoas hoje, como é um governo de esquerda e como se criou uma narrativa de que a esquerda defende criminalidade, de que a esquerda é leniente, que defende leis que favorecem os vagabundos, etc, etc. Qualquer coisa que aconteça no município, aleatório, vai estourar na conta do presidente Lula.